são as principais doenças que promovem esse afastamento, né? Quais são as principais? Em termos de estatística, né, a depressão é um diagnóstico que traz uma quantidade enorme de custo de hora trabalhada perdida e de afastamento, né? Claro que a ansiedade generalizada, os transtornos ansiosos em geral, né? A ansiedade generalizada, a síndrome do pânico, como eu falei, né? As fobias específicas, as fobias sociais relacionadas ao trabalho. Então, os transtornos de humor, como depressão, e os transtornos ansiosos são, com certeza, os que mais afastam, né? Claro que tem aquela questão da síndrome do esgotamento profissional. E aí a gente está falando agora de uma doença que é específica do trabalho, né? Então, aí, com certeza, os meus colegas gestores de hospital já sabem que teve, né, uma questão de uma mudança sutil do CID-10 para o CID-11, né? Mas que isso muda muita coisa em termos de gestão do trabalho, porque aí o burnout, né? E esse termo vem do inglês, do queimar-se, né? O fusível do colaborador se queima ali a exaustão, ele se torna um problema associado ao trabalho crônico, né? Não é uma coisa vaga mais de esgotamento, é associado ao trabalho crônico. A grande pergunta é, nós estamos doentes? E aí nós estamos falando agora de RH, estamos falando de liderança, você que é gestor, que tem uma equipe aí para conduzir, às vezes é uma equipe grande, né? O pessoal da área da assistência, o pessoal da hotelaria hospitalar, que tem equipes grandes, de 50, 100 pessoas para coordenar. Eu fui buscar esse tema para entender melhor isso, né? E aí eu entendi que a contaminação no trabalho, ele começa com uma palavrinha lá atrás, chamada frustração. Uma pesquisa realizada por um instituto internacional, Gallup, mostrou uma coisa extremamente interessante. Eles fizeram uma pesquisa, né, para ver o nível de frustração das pessoas no trabalho, em qualquer organização. E, para isso, né, o Gallup utilizou uma amostragem gigante. Foram 185 países, 26 milhões de profissionais, milhões de trabalhadores. Então, não é meia dúzia, né? E a pergunta era simples. A pergunta é, você é feliz no seu trabalho? A resposta é assustadora, pessoal. E essa é a minha provocação e a minha contribuição aqui com a Meire e com o Afonso. Dos 26 milhões que responderam essa pesquisa, se você é feliz no seu trabalho, somente 15% disseram sim. 15% de 26 milhões significa o quê? Significa que eu tenho 22 milhões infelizes. 85% das pessoas que responderam à pergunta estavam passando por algum tipo de frustração no ambiente de trabalho. Algum tipo de frustração. E aí a gente começa a pegar esse dado e olhar que o ambiente de trabalho, né, como a gente sempre diz quando a gente faz uma pesquisa de clima organizacional, o ambiente de trabalho sofre várias influências, mas a liderança é uma influência, é um fator decisivo no ambiente, dentro do dia a dia do seu setor, seja lá o faturamento, o centro cirúrgico, a UTI ou a área de diagnóstico. Então, se a liderança é um fator decisivo, o que está acontecendo aqui? Nossos líderes também estão doentes? E aí eu fui olhar algumas estatísticas complementares e eu descobri que há alguns anos, cerca de 2 anos, a gente teve no mundo 400 mil mortes, 400 mil homicídios. Você parar para pensar, num ano, 400 mil pessoas morreram. Veja, 400 mil pessoas é uma cidade inteira. A minha cidade, aqui no interior de São Paulo, né, na Grande São Paulo, no Mogi das Cruzes, tem 400 mil habitantes. É como se caísse uma bomba, né, nuclear, uma bomba atômica, e acabasse com a cidade do dia para a noite. Só que, se você acha esse dado triste e assustador, espere o segundo dado que eu vou te dar. Porque, olhando as mesmas estatísticas, no mesmo ano, nós tivemos, no mundo,
quase que o dobro de suicídios. 750 mil pessoas se suicidaram. E aí a pergunta, estamos doentes? O que está acontecendo com a humanidade? Não é? E aí a gente começa a pensar, e nós, no ambiente de trabalho lá no hospital, aonde estamos nós, líderes? O que nós estamos fazendo? Né? Quando a gente começa a pensar no papel decisivo da liderança nesses números, porque existe, sim, uma influência direta, uma influência importante nesses números que nós estamos vendo. E aí eu vou parar o meu compartilhamento aqui, né, para dizer para você que está me ouvindo agora, você é gestor, né, o que você fez nos últimos 6 meses para melhorar o ambiente de trabalho da sua equipe? O que você fez para construir um ambiente menos tóxico, mais saudável? E vou além disso, tá? Por quê? Porque se a gente parar para pensar, outro dia eu estava vendo um especialista da Universidade de Harvard, especialista em liderança, gestão de negócios, da Escola de Negócios de Harvard, dizendo uma frase que me chocou. E eu espero que choque você que é líder, que é RH, que está me ouvindo agora. A frase do especialista foi: nós, depois dessa pandemia toda, descobrimos que nós estamos num momento onde nós temos os melhores talentos de todos os tempos. Em compensação, descobrimos também que, apesar de termos os melhores talentos de todos os tempos, também temos os piores líderes de todos os tempos. E aí volta um pouquinho naquilo que eu falei, e aí eu vou deixar a minha provocação aqui para o Dr. Afonso e para a Meire, que são especialistas muito mais do que eu, né? Tentar ajudar vocês que estão aí em casa ou no trabalho nos assistindo, né? A minha provocação é, veja, nós temos os piores líderes de todos os tempos. Como é que as pessoas se convertem em líder? Como é que elas viram líder? Geralmente elas viram do dia para a noite, né? E por décadas, dentro dos hospitais, dentro das instituições de saúde, nas empresas em geral, quem virava líder? O camarada que era tecnicamente muito bom, que fazia o trabalho direitinho, impecável. Né? Se a gente for para assistência, por exemplo, para enfermeiros, o enfermeiro que vira supervisor é um enfermeiro que faz todos os procedimentos impecavelmente, tecnicamente ele é muito bom, ele se destaca tecnicamente, aí ele vira supervisor. Quem ensinou esse enfermeiro a gerenciar pessoas? Quem ensinou ele a cuidar de gente, além dos pacientes? Percebe? Então, assim, não à toa, a Fator RH, há anos, a gente já treinou mais de 30 mil enfermeiros no Brasil inteiro. E com a pandemia, a gente até virtualizou o curso. Hoje o curso é online para todo o Brasil, né? A gente procura ajudar e dar ferramentas para os líderes poderem cuidar de pessoas. Tá? Então, a grande questão é o que nós podemos fazer, nós líderes? E aí eu deixo a pergunta aqui para o Dr. Afonso e para a Meire poder responder. Qual é o papel do líder aqui, de forma prática, né? Olhando esses números, 85% das pessoas no trabalho estão em algum processo de frustração, que pode gerar efeitos colaterais ainda piores, e parar no burnout, né? Parar em outras situações ainda mais graves. Então, fica aqui a minha pergunta. O que o líder tem que fazer de prático? Se vocês tivessem que dar um conselho, por onde nós deveríamos começar? Bom, eu acho que, assim, primeiro que não existe uma fórmula mágica, uma receita mágica de como lidar com isso, né? E assim, eu tenho mais de 30 anos atuando dentro de gestão de pessoas, trabalhei em grandes bancos e aí nos últimos 10 anos na área de saúde. Então, o que eu vejo é que é um pouco disso, assim, os líderes, eles não nasceram prontos, né? E aí a gente tem todos esses desafios, essa pressão. Eu vou colocar aí esse componente das novas gerações, né? A gente tem um mundo totalmente diferente, e aí eu sei o quanto que é difícil a gente transitar, né, dentro de todas essas gerações e entregar resultado, né? Dentro de hospital, a gente tem que performar, a gente tem que ter a melhor assistência, a gente lida com tecnologia o tempo inteiro, e a gente não tem uma formação para como ser um gestor, né? Como ser um líder.
E aí, assim, o que eu percebo na minha prática nesses anos, na minha experiência, eu atuei muito com coachings em grupos, com trabalho individual para desenvolvimento dessas pessoas, né? Então, olhando o líder também como uma pessoa que precisa também de apoio. Então, acho que, começando pelo autoconhecimento, né? Eu, como terapeuta, arte-terapeuta, entendo que a gente precisa fortalecer, né? E aí, fazendo todo um processo de desenvolvimento, entendendo quem é esse líder, por que ele está aqui, qual é a dificuldade e qual é, principalmente, o propósito, né? Quem está na assistência está porque gosta, né? Então, quando eu vim para a área de saúde, eu me apaixonei pela área de saúde. E aí, com todos os desafios, com todos os dilemas que a gente vive, porque a gente tem que cuidar de uma equipe, a gente tem que cuidar do paciente, a gente tem que entregar resultado. Então, acho que trabalhar no desenvolvimento, um bom programa, tanto individual, de mentoria, de coaching, pode ajudar os líderes a se entender. Eu acho que é de dentro para fora, né? Quem eu sou, por que eu estou aqui e que habilidades que eu preciso tratar no dia a dia. Porque saúde mental é um tema novo, e aí, assim, novo, eu diria, nessa configuração, né? Porque não é novo, né? A gente sabe que é antigo, mas existem muitos mitos, né? E eu vejo que no dia a dia, nessa prática da gestão, as pessoas têm medo, né? Em tudo vira compliance, né? Se a gente questiona como é que a pessoa está, existe um medo de que isso pode virar uma denúncia, isso pode virar um compliance, e às vezes o líder tem receio, às vezes, de questionar se a pessoa está bem, o que está acontecendo. Então, assim, no que eu vivenciei, a gente teve uma prática muito integrada, né? Eu acho que medicina, área de qualidade de vida, área de bem-estar e liderança, né? Para que a gente consiga fazer um projeto integral mesmo, cuidando dessas pessoas, e que passa por uma escuta ativa, né? O que essas pessoas estão precisando, né? Qual é a dificuldade? E assim, um trabalho de acolher e cuidar, porque na pandemia a gente fez muito isso, rodas de cuidado, rodas de conversa, ir para dentro de uma UTI, ir para dentro de uma área que, de fato, a gente precisava cuidar dessas pessoas para entender qual era o grande dilema, né? O dilema e o medo era deixar a família em casa e vir trabalhar. Então, acolher e cuidar numa emergência e fazer um trabalho complementar, né? E aí depois, Cláudia, se a gente tiver tempo, eu posso falar um pouquinho mais dessa experiência. Mas eu vejo que a gente precisa cuidar desses líderes, né? A gente precisa dar esse apoio, seja emocional, físico, mental, para que as pessoas sintam que elas não estão desamparadas, né? E de que elas podem, sim, ter vulnerabilidade, de que elas podem mostrar que elas estão infelizes com alguma questão, né? O apoio psicossocial é muito importante dentro da empresa. Um monte de empresa hoje já tem atuado e feito o apoio psicossocial. E isso é uma construção, né, que a gente precisa ir dando, e um termo que a gente tem ouvido falar bastante, e que o RH pode ser um propulsor. Eu acho que o RH é a única área dentro de uma empresa que olha para as pessoas, deve olhar para as pessoas, né, que é trabalhar a segurança psicológica. A gente precisa criar um ambiente seguro, para que as pessoas tenham coragem de falar, tenham coragem de chegar para o seu líder e falar assim: olha, eu não estou bem, eu não consigo dormir, eu acordo de noite, eu tenho insônia, eu tenho medo, eu não quero vir trabalhar. E as pessoas guardam isso, né? Porque elas têm receio. Então, acho que trazer um ambiente seguro é dar espaço para uma escuta, é dar espaço para as pessoas falarem o que elas sentem. Olá, meu nome é Cláudia Palmucci e tenho um convite especial para você que acabou de assistir esse vídeo. Se você gostou, dê um like aqui embaixo, dizendo também para a gente suas sugestões de temas, comentários, dúvidas, para que a gente possa fazer a nossa próxima live na Quarta RH. Lembre-se também de se inscrever no nosso canal para receber nossas notificações de novos vídeos. Muito obrigada!